Muito boa noite, podemos começar. Agora eu acho que Silvio caiu. Deixa eu verificar aqui o que é que está acontecendo. Nossa, rapaz, tô com uma coisa engraçada aqui. Aparece para mim um lápis, como se eu pudesse editar a apresentação. Que louco. Que doido. Parece que Silvio congelou. Só um minutinho, pessoal. Ele deve estar saindo e voltando, tá? Somos 66 participantes nesse momento. Todo mundo aí interessado em saber como é que a gente pode integrar, né, as inteligências individual, artificial e coletiva, social. A gente vai falar um pouco sobre esse trabalho que foi desenvolvido aí nesses últimos dias e vai ser um debate interessante. Muito bom ver aqui a sala cheia de gente querendo se integrar aqui ao nosso debate. Pessoas do Brasil todo e também de diferentes segmentos, né? Aqui participando com a gente. Muito bom, pessoal. Só mais um segundo e a gente já volta com o professor Silvio. Que bom que é ver tanta gente conhecida aqui. Figuras da nossa convivência aí, né, Carlos? Um prazer Rui, vê-lo aqui, viu? prazer. André, saudade de você. Tudo bom, Cássio? Como é que vai? Tudo bem? Se eu te mostrar Next Coders, rapaz. Para você e para Rui. Vamos Certo, lá. Henrique? Mais um minutinho, pessoal. Enquanto isso, não para de chegar a gente aqui, ó. Era isso que eu ia comentar. É bom, essa falhazinha aí na conexão foi bom porque deu tempo de mais gente chegar e não vai perder o comecinho. Pronto, professor Silvio está de volta. Silvio, Olá, conseguiu voltar, né? I'm back again. Pela terceira vez. Vamos ver o que vai acontecer agora. Não falta acontecer nada, pelo visto. Vai dar Deixa certo. eu ver aqui o que foi que aconteceu no meu universo. Deixa eu ver se eu consigo recuperar a minha apresentação aqui, onde é que ela estava. Silvio, qual é aquela teoria de que as impressoras nunca funcionam quando a gente mais precisa delas? Não, isso é a lei de Dash. Lady Dash. Isso é a lei de Dash. A lei de Dash diz que depois de 70 anos de evolução da informática, tem três coisas que nunca funcionam: impressoras, apresentações e videoconferências. E quando você tenta fazer duas ou três ao mesmo tempo, aí acontece o que acabou de acontecer aqui agora. E aparentemente eu tenho coisas mais complexas acontecendo na minha máquina porque eu não consigo achar meus slides. Então eu acho que os meus slides irão ao vivo, eu acho. Eu vou construir ao vivo. Então, para não atrapalhar a gente vai sem slides. Quem quiser os slides, depois eu vou mandar de alguma forma, porque no colapso que teve na máquina aqui, os slides sumiram. Mas deixa eu falar o que a gente está vivendo aqui agora e por que a gente escreveu esse documento.
Já faz algum tempo que a gente está vivendo uma transformação radical em toda a sociedade, em toda a economia. Quem me conhece aqui, entre as pessoas que estão entre os 85 de vocês que estão aqui agora, sabem que eu venho falando isso há muito tempo e não é praticamente novidade nenhuma. Ao contrário do que muita gente vem dizendo há muito tempo, a gente não está vivendo o aparecimento de novos canais de fazer absolutamente nada. A gente não tem um canal digital, a gente não tem um canal social que, de uma certa forma, trabalhe em paralelo ao canal físico. A gente tem uma nova conjunção de dimensões da realidade que vem sendo desenhadas há algum tempo, o digital desde a década de 70, basicamente, e o social desde a década de 90, e os dois com intensidade muito grande desde a década de 90, o digital e o social desde a década de 2010, que criaram um espaço digital, um espaço de dimensões física, que é aumentada, que é estendida pela dimensão digital, e as duas, física e digital, elas são articuladas, são orquestradas por uma dimensão social, o que cria um espaço de fluxos, de sequências de interações e trocas propositais, repetitivas e programáveis, que são realizadas sobre plataformas da sociedade por agentes interdependentes em rede, alguns dos quais podem ser sistemas, podem ser coisas, podem ser inteligências. No nosso caso em particular, o que é que interessa estudar aqui? Nós temos uma inteligência em particular, inteligência humana, multifacetada, em rede, onde cada pessoa é, na realidade, um conjunto muito grande de agentes interdependentes, como todos nós sabemos, inclusive pelo fato de que a inteligência ou a nossa capacidade de processar a informação não reside apenas no cérebro, está distribuída em todo o corpo, e nós, como inteligências, nos articulamos porque somos gregários, de forma social, ou seja, a inteligência tem uma dimensão individual e uma dimensão social, e nós sempre nos articulamos assim durante toda a história da humanidade, com alguma capacidade de processamento de informação externa a nós próprios, quando a gente, por exemplo, começou a escrever. Uma parte da inteligência humana é estendida quando a gente descobre e começa a utilizar mecanismos de registro e processamento de informação. Por exemplo, um algoritmo de multiplicação, que é alguma coisa que tem 5.000 anos, é algo que estende, e de uma certa forma dramática para a época, a inteligência humana. A inteligência individual é uma extensão particular da inteligência individual. Nos últimos muitos anos, uma coisa que coincide com o próprio surgimento das tecnologias de informação e comunicação, a gente viu começar a surgir sistemas que, de mais de uma forma, tentam realizar processamento de informação como o cérebro humano faz, obviamente dentro de restrições extremamente limitadas. Nos últimos poucos anos, nos últimos 10 anos talvez, com a chegada em escala de sistemas múltiplos, em algoritmos diferentes, mas complementares de aprendizado de máquina, a gente passou a ver novas capacidades de processamento de informação, primeiro em imagem, depois em grandes volumes de dados, que fazem com que a gente comece a ficar impressionado com um novo tipo de capacidade, aspas, inteligente, fecha aspas, de processamento de informação. Isso, na nossa opinião, aqui da TDS, nesse grupo de pessoas que está aqui reunido hoje, cria um espaço, um novo espaço estratégico para a gente criar, para a gente decidir, para a gente interagir, para a gente agir, que tem 3 inteligências. Uma que se expressa em nós próprios, e nós sabemos mais ou menos o que é essa inteligência, a nossa mente realizada por um cérebro que nós ainda entendemos muito pouco. Outra, que é a faceta gregária da nossa realidade, são 2 dimensões diferentes, e outra, que é a inteligência artificial, a inteligência que nós escrevemos, a inteligência que nós estamos escrevendo, e a inteligência que talvez um dia reescreva o que nós somos, mas que nós temos alguma dúvida, na realidade muita dúvida, talvez nenhuma certeza de que isso vai acontecer. Mas eu acho, e nós achamos aqui na TDS, que essa chegada de inteligência artificial, ou essa volta de inteligência
artificial ao proscênio, talvez das discussões sobre as possibilidades de informática para a vida humana, para a sociedade, para as empresas, e todas as possibilidades, oportunidades e desafios, para não dizer ameaças que isso representa, deveriam ser tratadas aqui. Por isso a gente escreveu esse texto que considera as inteligências individual, a inteligência humana de cada um, a inteligência social, a inteligência da humanidade, a inteligência artificial, como redefinindo o espaço de performances ao nosso redor. Esse texto que a gente está lançando hoje, ele próprio foi escrito por nós 5 em conjunto com inteligências artificiais para gerar as imagens e o texto em si. De mais de uma forma, ele representa a riqueza e a pobreza da inteligência artificial que a gente tem hoje, que é capaz, sim, de escrever textos sofisticados, mas é capaz também de escrever textos que parecem muito com outros textos que ela escreveu para outras pessoas. E a gente quis deixar isso como um registro também desse estágio dessa inteligência artificial manipulada por humanos, ainda, e não de humanos sendo manipulados por inteligências artificiais. Essa é a introdução rápida que eu queria fazer. Meus slides sumiram, acho que foram capturados e processados, talvez devorados em bits e transformados em energia por alguma inteligência artificial, mas eu tenho certeza que André Neves, que é muito mais cuidadoso do que eu e não teve 2 crashes na sua máquina enquanto tentava fazer alguma coisa, tem os slides dele para falar um pouco mais para a gente abrir para o debate, coordenado aí por Rafael Sotero. Muito obrigado. Valeu, Silvio, obrigado. Agora eu gostaria de chamar André Neves, né, que vai apresentar para a gente as fundações para o espaço estratégico das inteligências artificial, individual e social. Vamos ver se meu slide funciona. Boa noite, pessoal. Eu vou tentar compartilhar a tela, daqui a pouco a gente descobre se estamos todos capturados por inteligência artificial e aí já não tem mais jeito. Isso acontecer, eu esqueço. Parece que eu ainda estou salvo. Eu costumo pedir sempre, por favor, o ChatGPT, para ser que ele tenha percebido que eu sou uma pessoa mais de boa e não me capturou ainda não. Você foi salvo. Eu fico no salvo, eu estou mantendo sempre esse cuidado, porque eu tenho o velho e bom medo, né, de dar errado. Bom, pessoal, boa noite e super obrigado por estarem aqui. Essa é uma conversa que a gente tem tido já há alguns anos na TDS Company, né? Assim, é bacana entender que esse grupo que está aqui como autor dessa apresentação, na verdade, esse documento que vai lançar daqui a pouco, são doutores que estão associados com pesquisadores a uma companhia, uma empresa aqui no Porto Digital e que fazem pesquisa aplicada e aplicando o tempo inteiro. Então, a gente está discutindo isso faz algum tempo. A gente costuma discutir, aplicar, testar, errar, voltar, fazer de novo. A gente tem um princípio nosso que é fundamental, assim, o princípio de quem já está ficando velho nessa hora de fazer pesquisa, é que tudo que a gente achar que faz sentido, a gente vai tentar refutar. Então, nosso desafio aqui nessa conversa, inclusive hoje com vocês, é refutar o que a gente está colocando aqui. A gente lança uma hipótese de que existe de que a maneira, ou a maneira mais curiosa, ou a maneira mais interessante de se integrar inteligências ou a inteligência artificial com as outras inteligências que já conhecia é justamente juntando os esforços de inteligências individuais com uma inteligência social com as inteligências artificiais. Eu vou apresentar aqui rapidinho para a gente poder conversar, que a ideia aqui é uma conversa e não ficar um show de slide, né? Eu vou apresentar aqui os 13 pontos que estão no documento que a gente vai lançar daqui a pouco, de como aplicar estrategicamente uma tríade entre inteligências individual, social e artificial. A gente começa aqui falando de que o primeiro ponto da tríade é que é preciso reconhecer que essa tríade existe. A gente precisa reconhecer que não adianta achar que o mundo vai ser todo baseado em inteligência artificial, ou o mundo é baseado apenas em inteligência humana, individual, ou apenas na inteligência das redes sociais. Essa tríade existe, está posta, colocada e funcionando. A gente precisa, o primeiro ponto de partida aqui é, vamos entender e vamos acreditar que as inteligências já existem, já coexistem e já se complementam. Esse é o ponto 1 do nosso documento, do nosso livro, e é o ponto 1 que a gente lança como premissa nossa. Isso é um fato. O segundo ponto é que é preciso respeitar de partida a inteligência individual. É ela que é a base da tríade. Não é a inteligência artificial que é a base desse negócio. A base dessa tríade nova é a inteligência das pessoas, de cada uma das pessoas. É a partir da expertise, das experiências da vida de cada um que a gente constrói inteligência social
e que a gente questiona, debate, discute, e amplifica e melhora inteligência artificial. Então, a base dessa tríade, por princípio, é a inteligência individual. A gente também entende que é fundamental promover, garantir a inteligência social. Não adianta pensar em inteligência artificial vai mudar o mundo, a gente não pensar, a gente não levar em consideração, a gente não der espaço, não criar espaços e promoções para garantir que as pessoas possam debater, discutir, questionar e possam reconstruir essas inteligências integradas. Inteligência social é o motor, de fato, que articula e que movimenta tudo isso. É ele que movimenta tudo. São as pessoas juntas, conectadas, inteligentes, aqui como a gente está hoje, discutindo, daqui a pouco, questionando exatamente as inteligências individuais, sociais e artificiais. Da mesma forma, a gente também acha que é preciso aproveitar e não ignorar, de maneira responsável, claro, a inteligência artificial. A gente precisa encontrar mecanismos seguros e responsáveis para explorar e utilizar a inteligência artificial. Não adianta ignorar, não adianta brigar contra. Eu publiquei um post recentemente, as pessoas brigavam contra a energia elétrica também no século XIX. Tem um monte de campanha, achei um monte de cartazes, panfletos contra a energia elétrica, que quer acabar com o mundo. Então, a gente precisa entender que as coisas acontecem, a gente tem que lidar com elas e partir a partir delas para discutir e questionar usando inteligências individuais e sociais. A gente precisa entender que a interação entre as inteligências precisa ser ativa, interdependente. Não adianta achar que vai chamar um ChatGPT e vai perguntar a ele como salvar o mundo. Ele não sabe como salvar o mundo. Você pode até pedir, ele pode até lhe dar uma sugestão qualquer. Traga a sugestão para o debate coletivo com as pessoas. Explore as inteligências individuais e as inteligências sociais construídas para discutir o que vem ou o que vai passar por inteligência artificial. Da mesma forma, o contrário. As inteligências individuais sozinhas não resolvem nada. A gente tem que trazer para o grupo, a gente tem que debater, inclusive, com a inteligência artificial. Essa interdependência ela é fundamental nos tempos que a gente já está vivendo. Não é daqui a 10 anos, é hoje, nesse momento. Qualquer ideia, qualquer premissa, qualquer hipótese, qualquer decisão já deveria ser avaliada por outras pessoas e por agentes inteligentes nesse momento. Da mesma forma, a gente entende que é preciso lidar com esse mundo novo a partir de um posicionamento inovador, um posicionamento onde estimula o pensamento criativo, a resolução de problemas e a inovação o tempo todo. A gente não pode ficar parado no tempo, esperando que o tempo aconteça. O futuro, como o Steve falou agora há pouco, o futuro já vai chegar de todo jeito. Se não fizer nada, ele chega. Mas a gente tem que estar o tempo inteiro planejando, discutindo, questionando e construindo esse futuro. Esse é o desafio para a gente, para os humanos, junto com as máquinas inteligentes contemporâneas. A gente também entende que é preciso e é fundamental promover um uso ético da inteligência artificial. É preciso respeitar os valores fundamentais dos negócios e as leis e regras da competição. Não é só o meu negócio respeita todos os valores, mas os valores da competição. A gente vai entrar no novo mundo, no novo espaço estratégico, onde as pessoas vão ter muito mais acesso à informação, muito mais condições, muito mais produtividade, muito mais informação, muito mais instrumentos para discutir, questionar e construir mercados e negócios. Vamos fazer isso de maneira ética e respeitando a competitividade. A gente também acha que é fundamental explorar essa tríade pensando numa implementação sustentável dos negócios, das pessoas, do ambiente. A gente precisa lidar com inteligência artificial, social e individual, olhando para a sustentabilidade o tempo inteiro. A gente também precisa lembrar que esse mundo novo, ele traz finalmente, assim, um mundo bem mais tranquilo, educação continuada. Nada impede uma pessoa hoje que usa o ChatGPT de aprender o que ela tiver interesse, perguntar, pesquisar, debater. Ontem ou antes de ontem, apareceu um vídeo no YouTube de um diálogo simulado entre Bill Gates e Sócrates. E eles discutiam exatamente a simulação por inteligência artificial, os dois discutindo, como se estivessem vivos, discutindo sobre educação continuada, aprendizado continuado a partir dessa integração com esse novo mundo. A gente também acha que é preciso ter foco o tempo inteiro na humanidade. É claro, a gente tem que estar o tempo inteiro pensando não só nos humanos, mas em todo um espectro coletivo que envolve a humanidade. A gente não é pensar no grupo do negócio aqui, ali, de um grupo A, B ou C. É pensar na humanidade como um todo. A gente está diante de um cenário
aonde pela primeira vez na história a gente tem sistemas inteligentes que têm uma simulação de inteligência, como disse Silvio, mas que se aproximam muito daquilo que a gente atribui como inteligência. Então, algumas questões que são sugeridas, propostas, questionadas por coisas como os ChatGPT da vida, eles se aproximam muito daquilo que a gente aprendeu a achar que era algo inteligente. A gente precisa olhar para isso com cuidado e o tempo inteiro foco, centralidade na humanidade. Da mesma forma, a gente precisa cuidar de igualdade. Igualdade em todos os aspectos. A gente precisa colocar em pé de igualdade humanos, indivíduos, grupos, agentes inteligentes, está tudo junto no mesmo pacote, discutindo e questionando em prol, de novo, da humanidade, do meio ambiente, do planeta. A gente precisa ter uma visão de futuro, a gente precisa estar o tempo inteiro antecipando tendências, identificando desafios, aproveitando as oportunidades que vão emergir o dia inteiro. Todos os dias emergem novas oportunidades dessa tríade de inteligência artificial, inteligências individuais e inteligência social. A gente precisa estar de olho atento para explorar, melhorar, aproveitar, saber e dar conta daquilo que está por vir o tempo todo. E, finalmente, para fechar o último dos 13 pontos que estão, esses pontos todos estão no livro que eu estou lançar hoje, o último dos 13 pontos, inclusão universal. A gente tem uma responsabilidade de incluir mais e mais pessoas nesse debate coletivo, junto com inteligências individuais, inteligência social e inteligência artificial. Não dá para excluir ninguém. A gente precisa incluir as pessoas. Tem vários, não vai ser fácil, nem trivial. A gente está num mundo novo, completamente novo. Não será fácil. É claro que quanto mais tecnologia, quanto mais se avança, a tendência é mais exclusão. A gente precisa trabalhar o contrário disso, procurar ter mais inclusão. Se, por um lado, a tecnologia exclui quem não tem acesso, por outro lado, a tecnologia inclui quem não era capaz de usar outras tecnologias anteriores, mais difíceis, mais complexas de se utilizar. Hoje, um menino de 12 anos consegue usar um ChatGPT para perguntar coisas que ele teria que perguntar a alguém daqui a não sei nem quando ele teria acesso. A gente começa a ver o acesso, o mundo mudando muito, e é nosso momento de lidar de maneira séria com a inclusão universal desse novo ambiente. Com isso, eu fecho aqui os slides. Queria dizer que todos os slides, as ilustrações todas, o texto, o livro que vai ser lançado daqui a pouco para vocês, tudo isso foi construído integrando inteligências artificiais, individuais e sociais. Passamos alguns dias conversando, discutindo, debatendo, 5 pessoas com doutorado em áreas diferentes, conversando e discutindo com agentes inteligentes, produzindo texto com agentes inteligentes, refazendo o texto, questionando o texto, discutindo e construindo um texto novo, produzindo imagens, discutindo, construindo, questionando as imagens. Esse foi um trabalho, de fato, que explora a tríade: inteligências individuais, inteligência social e inteligência artificial. É disso que a gente está falando aqui. A gente agora abre, eu acho, para o espaço e para o debate com todo mundo. Essa era a ideia. Apresentação rápida para fazer agora, trazer de volta as tais inteligências sociais. Obrigado a vocês. Vou fechar aqui os slides. O livro vai estar com todas as imagens que estão aqui e estão no livro. Massa, só antes de tu falar, Rafael, é bom a gente dizer que o seguinte: todo esse material foi escrito, são 90 páginas, todo o material foi escrito em 4 dias. Isso, Do Silvio. zero. Escrito absolutamente do zero, em 4 dias, por André, Felipe, Rui, Vinícius, eu mesmo e inteligências artificiais. Ou seja, a gente tentou fazer o que a gente diz que tem que ser feito. Maravilha, Silvio. Obrigado, André, também pela apresentação. Como sempre, né? Como vocês já poderiam imaginar, é um assunto, essa explosão aí de inteligência artificial é uma área onde a gente tem muito mais perguntas do que respostas, né? A gente escuta o professor Silvio, o professor André falar e ainda assim traz muito mais perguntas do que respostas, porque ainda é algo novo que a gente está aprendendo a navegar. E aí, aproveitando esse contexto, eu tenho algumas perguntas para fazer. Antes de passar a pergunta para o público pode ir aí mandando os seus questionamentos para o chat aqui do Zoom. Mas antes, eu queria fazer uma pergunta aqui para Felipe Calegário. Ele está por aí? Tô Felipe, por boa aqui, me noite. escutam bem?
Escutando bem. Boa Tudo noite, bom? boa noite. Tudo certinho. Vê só, no livro vocês abordam, né, a síndrome da Skynet, o medo de que as máquinas inteligentes evoluam e acabem exterminando a raça humana. Para não ir muito além, vamos falar de um medo menos apocalíptico, mas que é bastante difundido, né? Que é esse medo que a gente tem da inteligência artificial e o quanto isso acaba afastando as nossas experimentações com a máquina, né? Porque se cria esse ambiente onde parece mais que a gente está competindo com a máquina em vez de cooperando com ela. O que é que tu tem a dizer sobre isso? Massa, muito boa pergunta, Sotero. Não sei se vai dar para responder, não. Acho que tem muita coisa no livro que já responde, mas é uma pergunta muito atual, assim, né? A gente tende a transformar tudo em animado, né? A gente olha para o ChatGPT e a gente começa a achar que ele tem alguma personalidade ali. Pô, ele está falando tão bem comigo, ele está escrevendo tão bem. E, no final das contas, a gente cai nessa ilusão de que aquilo ali tem alguma personalidade por trás, certo? E o pior de tudo é quando a gente transforma uma ferramenta num vilão, né? Vão substituir vários empregos e a gente vai ficar desempregado, então vai tomar o controle das armas, como a Skynet no Exterminador do Futuro, o controle das armas dos Estados Unidos, e vão lançar armas nucleares e começar uma guerra nuclear. E aí a gente no livro a gente reflete um pouco sobre essa competição dessa entidade contra essa entidade vilanesca aí da inteligência artificial. Por que não olhar por uma perspectiva mais de cooperação? E aí eu trago um termo que está sendo muito usado nas conferências, principalmente de criatividade computacional, que é a co-criatividade humano-computador. Em vez de a gente começar a competir e achar que aquela ferramenta é uma coisa distante, que é um vilão que vai me fazer mal, por que não a gente trazer para perto e experimentar? E uma das minhas sagas aí, inclusive na universidade, na TDS e tudo mais, é como é que a gente transforma esses espaços nos espaços mais experimentais, como é que a gente consegue desmistificar o uso dessas tecnologias, trazendo para mais próximo. Como é que a gente faz, por exemplo, eu trabalhando num roadmap, como é que começa a experimentar com essas tecnologias? O ChatGPT veio como um grande popularizador, né? De graça, é bom, bonito e barato, né? A gente abre, ele já funciona e tudo mais. Mas como é que a gente entende quais são as limitações? Como é que a gente faz um prompt? Um prompt, para quem não sabe, é essa entrada de texto que guia a geração de um texto, de uma imagem. Qual é a melhor forma? Como é que eu entendo, como é que funciona o modelo de linguagem para eu pedir de uma forma que ele entenda e me dê a melhor resposta possível? Aí está todo mundo falando dessa nova... Eu tenho minhas ressalvas quanto a essa nova profissão, ou engenheiro do prompt e tal. Na verdade, eu acho que é uma grande competência que já existia antes, né? A competência da gente buscar o que a gente queria. Agora a gente tem que entender como é que o modelo funciona para perguntar da maneira correta, né? Então, tá indo muito mais nesse sentido de cooperação, co-criação, ter dois agentes no mesmo patamar, como o André falou, né? Influenciando mutuamente, um processo de influência mútua. Eu influencio a máquina me influencia. E agora a máquina também, com toda essa percepção cognitiva um pouco mais avançada, ou a gente acha que é um pouco mais avançado, mas, na verdade, pode ser simplesmente tapeando a gente, né? No sentido de estar falando bem, estar escrevendo bem, e a gente acha que aquilo ali é inteligente, mas, de certa forma, a gente consegue ter um diálogo e, com isso, gerar novas ideias e, com isso, atingir níveis de criação, de criatividade que a gente não atingia antes. A gente consegue agora acessar, talvez, espaços de combinação numa velocidade muito maior, como mesmo a gente fez no processo de 4 dias loucos aí, escrevendo o artigo, escrevendo o livro da gente. Acho que está mutado, Rafael. Tô mutado, né? Tá. Agora. Funcionou. Valeu, Calegari. Obrigado aí Valeu, pela Sotero. participação. Vou chamar Rui agora. Rui, tá me ouvindo?
Estou te ouvindo, Rafael. Boa noite. Boa noite, Rui. Rui, como podemos envolver e educar profissionais de diferentes áreas para compreender e utilizar efetivamente a inteligência artificial em seu campo de atuação? Quais são os recursos e iniciativas disponíveis para promover a aprendizagem contínua nesse sentido? Essa é uma pergunta difícil, né? A gente está no olho do furacão e todos os dias a gente se depara, na verdade, com alternativas que nos permitem explorar essa questão, né? Então, a gente está vivendo uma ruptura muito grande e os processos de aprendizagem, eles são parte do que está sofrendo de maneira mais direta esse grau de ruptura altíssimo. E existe muito, na verdade, ainda a explorar no que tange essa pergunta que você acabou de fazer para mim, Rafael. Mas tem algumas coisas que a gente pode trazer aqui como pontos de partida, né? Pontos de partida para esse debate. Eu acho que o primeiro passo é entrar no debate. O professor Silvio e o professor André apresentaram ali uma série de questões que são essenciais para que a gente esteja fazendo parte de maneira integral, né, nesse debate que a gente está tracionando agora, mas como já foi dito, é um debate que vem sendo construído aí ao longo de muitos anos. Então, fazer parte do debate é um primeiro ponto, entrar mesmo para a discussão, entendendo que existem uma série de pontos de partida hoje que a gente pode acessar para que a gente deixe de se limitar, né, no campo da nossa inteligência individual e passe a colocar nossa inteligência individual a serviço do coletivo e empoderada por essa inteligência artificial. Então, de uma forma prática, o convite é baixar o material que a gente vai estar disponibilizando já já para todo mundo, explorar as diretrizes, né, do que a gente traz como um campo de debate inicial, que a gente está convidando todo mundo aqui a participar, trazer isso para a sua prática, para o seu dia a dia, então não deixar isso no campo da abstração, levar, como o Calegari estava falando ali, para pequenos experimentos em suas vivências aí, não somente vivências profissionais, mas vivências individuais, entender como é que essa inteligência artificial se torna um ponto de partida que potencializa a tua produtividade, a tua ação e como é que tu se coloca no coletivo, na busca por essa inteligência coletiva, ou como algumas pessoas chamam desse lugar de exponencialidade, né, onde 1 mais 1 não é mais 2, passa a ser um fator exponencial que a gente não tem como mensurar de maneira linear. Então, como é que a gente começa a explorar a possibilidade de se encontrar nesse espaço, empoderados pela inteligência artificial, para exercitar ela em práticas individuais e práticas coletivas, que aos poucos vão nos trazer a possibilidade de integrá-las enquanto novas capacidades, novas formas de acessar uma produtividade, novas formas de colaborar, novas formas de tomar decisão, novas formas de produzir. Então, tem uma série de coisas que, a partir dessa perspectiva simples, né, de entrar para o jogo, acessar o conhecimento de uma maneira prática no seu dia a dia, explorar isso no âmbito individual e no âmbito coletivo, trazer essa competência como uma competência última que vai estar transformando a tua vida e, a partir da transformação da tua vida, obviamente, vai estar transformando também a tua participação coletiva nos teus ambientes, nos teus arranjos produtivos e nos teus ambientes também de colaboração. Então, o convite que fica aqui é a gente, a partir do conteúdo, entender como é que eu trago isso para a minha vida e encontrar os espaços onde a gente pode explorar isso do ponto de vista reflexivo, primeiro individualmente, para ampliar o nosso potencial de inteligência individual, e depois se colocar no coletivo, né, para explorar essa possível exponencialidade que integra na tríade das 3 inteligências que a gente está trabalhando aqui. Massa, Rui, obrigado. Agora eu quero chamar o outro autor do livro, Vinícius. Tá por aí? Oi, Rafa. Tô aqui sim. Oi, Vinícius, tudo bom? Tudo bom? Boa noite, pessoal. Boa noite.
deixa eu te mandar essa aqui. Como a popularização da inteligência artificial deve impactar a elaboração da estratégia de um negócio e como as empresas devem se preparar para não ficarem para trás nessa onda de inovação? Tem essa pergunta, ou melhor dizendo, existem diversas versões para uma resposta, né? A resposta curta pode ser procurar a gente, né? A resposta curta com alto nível de chance de sucesso é procurar a gente. Mas, brincadeira, mas um pouquinho sério, né? Assim, toda vez que acontece uma experiência dessa a nível, vamos dizer assim, global, social, cada pessoa recebe essa experiência de um jeito muito próprio, né? A parte até do que a gente fala um pouquinho nesse livro, né? A questão das inteligências, como é que a gente absorve as experiências, como é que essas experiências se transformam em informações e muda o nosso cérebro, de certa forma, os nossos comportamentos, as nossas tomadas de decisão, né? Nós somos um produto de diversas experiências, né? Eu sou um pouquinho de cada pessoa que participou da minha jornada. E esse surgimento público, né? Que quem acompanha a área sabe que os avanços já vêm de muitos anos, mas essa massificação dessas ferramentas me lembrou muito quando o Alta Vista surgiu, né? O Alta Vista surgiu, foi um impacto absurdo. E como assim? Eu faço uma caixinha de texto aqui, eu faço uma pergunta e ele me responde apontando para um lugar que tem uma informação que eu quero e, consequentemente, depois veio aí o Yahoo, Google, etc. E André já falou, Silvio já falou, de certa forma, a Calega e Rui também, mas, assim, essas ferramentas, né, todos os GPTs que já surgiram, né, não só o Chat GPT, mas tem o Bing, agora tem o Google, tem o Hugging Face, tem uma série de outros, são ferramentas. E a gente precisa aprender a usar essas ferramentas. O Calegari foi perfeito na fala dele. E o que acontece é que a gente pode usar essas ferramentas de um jeito muito positivo para auxiliar a tomada de decisão. E aí vem um ponto que o André começou falando o Radix também, principalmente o Radix, que o Calegari começou falando sobre a questão desculpa, que o André falou sobre a inteligência individual ser mais importante, né? Porque é aquela história, né? Para quem não sabe para onde está indo, o ônibus errado serve, né? E é a mesma coisa com essas ferramentas, né? Se eu não tenho noção mínima do conhecimento que eu estou buscando, se eu quiser usar a ferramenta para me passar, entre aspas, ou para produzir um determinado conteúdo, seja ele qual for, eu não vou lograr êxito porque eu não tenho o mínimo do conhecimento necessário para avaliar aquela resposta. Por isso que a gente precisou de 4 dias, foram 5 pessoas trabalhando, mas que a gente não foi construído por IA com a gente fazendo prompt, né? A gente usou IA para nos ajudar nas respostas, na construção do conteúdo, na construção das imagens. Mas voltando especificamente ao seu ponto, eu vou tentar fazer um TLDR aqui. Tem algumas coisas que são muito importantes, alguns aspectos que impactam diretamente nessa elaboração de uma estratégia, vamos chamar assim, de um negócio, de como que as empresas podem se preparar, né, para se manterem competitivas, relevantes e não apenas sobreviverem no negócio que elas estão. A primeira é justamente tudo isso que a gente está falando. Você precisa compreender o potencial que essas ferramentas têm. Então, é importante você entender como elas trabalham, o que elas geram e por que elas geram dessa forma, né? Então, grosseiramente falando, o ChatGPT da vida, ele trabalha com vizinhança. Então, ele vai tentando predizer qual a melhor palavra que se encaixa depois da que eu trouxe. Então, é um algoritmo de vizinhança, grosseiramente falando, né? Claro. Mas precisa entender como é que essas coisas são. Por isso que ela é generativa, né? Não é um cérebro ali por trás que pensa que tem ideias mirabolantes e altamente criativas sozinho, né? Então, assim, está longe da síndrome de Skynet muito por conta disso. Então, é muito importante, primeiramente, começar por aí. Eu preciso entender, compreender esse potencial, entender como é que elas funcionam, de que forma elas funcionam melhor, como é que eu posso usar elas para cocriação dentro do meu negócio. E a gente tem algumas ferramentas que auxiliam bastante nisso, uma estratégia que trabalha com uma unificação, né, uma integração perfeita dessas três inteligências. Principalmente no contexto de que eu preciso, a partir da compreensão desse potencial,
produzir dados, informações, né, conteúdo e conhecimento. Essa produção de conhecimento que passa por ter dados, ter fatos, gerar informação, discutir informação, debater essa informação e evoluir isso aí para gerar conhecimento, eu preciso ter a noção de que existe um ciclo, né? Eu alimento as ferramentas que tem com uma certa informação, que são os prompts, por exemplo, eles retornam a resposta do prompt. Quanto melhor for o meu prompt, melhor vai ser a resposta. E depois dessa resposta, se eu levo essa informação para uma discussão coletiva, onde eu aplico a inteligência social, eu vou potencializar em diversos níveis, né, o valor agregado dessa informação. Então, a coleta e a análise dos dados, não só que são gerados pela IA, mas que são gerados pela IA, enriquecidos pela minha inteligência individual, enriquecidos pela inteligência social, isso é fundamental também. Eu diria que um terceiro ponto seria justamente a partir dessa compreensão do potencial, a partir do entendimento da importância para coletar, para analisar os dados, enriquecer esses dados, é o desenvolvimento das habilidades necessárias para trabalhar com isso. É parte do que o Rui falou, né? Então, desenvolver talentos, não necessariamente para usar, ser usuário dessas ferramentas, mas também para tunar, né? Essas ferramentas, ou seja, eu vou criar um LLM específico do meu domínio, porque eu acho que, sei lá, alguma coisa relacionada à investigação de Zika, de dengue, etc., vai ser extremamente importante, pororó. Eu preciso desenvolver talentos para isso, né? A gente tem uma carência muito grande quando a gente fala em tecnologia no geral, e não é diferente quando a gente fala de dados e especificamente agora, de novo, inteligência artificial. De nada funciona isso também se eu não desenvolver ou trabalhar a questão da cultura, né? Então, uma cultura para a inovação, principalmente no entendimento de que o erro faz parte da jornada. O erro, se bem absorvido, se bem compreendido, ele faz parte, ele é positivo. Erros são milestones de aprendizado. Porque quando acontece um erro, a gente tem certeza do que causou o erro, né? Eu vejo a exceção, eu vejo o que cuspiu de problema, e eu sei por que errou. Às vezes as coisas funcionam de um jeito que é meio opaco, né? Eu não faço ideia, assim, Júpiter estava em conjunção com Saturno, deu certo, não consegui mapear todas as variáveis. Eu aprendo muito é muito bom acertar, claro, mas o erro me funciona saltos de aprendizado e ele faz parte da jornada, principalmente numa cultura de inovação. Então, é muito importante que dentro dessa cultura de inovação, ela precisa também ser revisitada para se adaptar ao potencial e às necessidades dessas três inteligências, né, em comum. A gente tem muita discussão ao redor de inovação e é importante que nessas discussões, hoje em dia, elas entrem também no contexto dessa mudança, dessa necessidade de incorporar as três inteligências dentro de uma gestão de inovação, dentro de uma difusão de inovação. Um outro ponto, eu acho que são as parcerias, né? Assim, parcerias estratégicas, porque ninguém sabe tudo, né? Então, IA, especificamente falando, é um campo altamente complexo e que está numa construção absurda, né? E assim como, por exemplo, software é meio, a IA está se tornando meio também, porque a IA é software, né? Então, não tem muito para onde ir. Então, a gente tem desde de startups geradas, por exemplo, aí no Ponto Digital, Centro de Informática, na Poli, na Rural, etc., você tem grandes empresas também investindo pesado nisso para incorporar esse tipo de diferencial competitivo no seu negócio, porque está se tornando também quase que obrigatório, né? IA vai ser como guardar das devidas proporções de energia elétrica, né? A gente vai precisar ter e não tem mais discussão sobre isso. Principalmente porque toda empresa é uma empresa de TI, toda empresa de TI é uma empresa de dados. E se a gente tem dados, a gente precisa aprender com esses dados. E o ponto que eu acho que está em principal discussão hoje em dia é justamente lidar descobrir e estabelecer as normas, parâmetros, limites para lidar com as questões éticas e de transparência. Tem muita coisa ainda que os especialistas chamam de opacidade, né? Ou seja, a forma como o modelo do ChatGPT, por exemplo, ou do próprio Bing, com o ChatGPT por trás, ou o próprio Google Bard, etc., ou Dart e tal, eles são um pouco opacos a forma como as coisas necessariamente são geradas, de onde veio aquela informação, a rastreabilidade mais fina, né? E aí a gente precisa levantar bastante essas questões éticas para debater, para entender como é que funciona, questões de viés algorítmicos também, né?
aquela discussão do algoritmo, não necessariamente o algoritmo tem uma determinada opinião, mas sim necessariamente como aquele algoritmo foi treinado. Então, são as pessoas que treinaram o algoritmo que devem ter um cuidado maior sobre como é que vamos lidar com todas as questões relacionadas à ética como um todo, principalmente porque a gente está falando de humanidade, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Então, as práticas de governança para a construção desses modelos, elas devem ser extremamente rígidas, no sentido de serem muito bem mapeadas e transparentes, né? Para a gente entender quando ocorrer um desvio de conduta, vou colocar assim, sabe, com aspas enormes, né? ou alucinações, por exemplo, ou tomada, ou sugestões de decisões, ou até tomadas de decisões assistidas por IA, que tenham um determinado viés que não seja muito bem aceitável do ponto de vista de sociedade. Não precisa ter governança para entender por que chegou naquele ponto, né? Por que ele respondeu isso, o que teve de falha, por exemplo, no alimento dos dados, no modelo, no treinamento, no feedback ao longo do tempo, ter essa preocupação com eventuais jailbreaks que possam acontecer por pessoas mal intencionadas de ficarem bombardeando uma determinada inteligência artificial assistida como essa, ou generativa, para acabar absorvendo um comportamento não aceitável, né? Então, esse último ponto em especial, eu acho que é o mais preocupante, mas a gente tem visto diversas iniciativas e esforços nessa direção. Então, eu acho que, assim, sumarizando essa resposta que não dá num tweet, né? As empresas precisam se preocupar, sim, em entender como esses pontos, né? Os 13 pontos especiais, princípios, podem ser absorvidos e aplicados dentro do seu negócio, dentro da sua atuação, para justamente não ir ficando para trás, né? Vai ter um certo ponto de inflexão ou de ruptura aí que não vai dar mais para correr atrás, né? Então, literalmente, é importante estar ciente do que está acontecendo para não acabar sendo, entre aspas, programado, né? Como o Silvio sempre fala. Boa, Vinícius. Obrigado. Agora, tá todo mundo me ouvindo bem? Sim. Pronto, agora então a gente vai começar aqui a rodada de perguntas, né? O chat ficou bem movimentado enquanto vocês conversavam, falavam e debatiam. E aí agora eu vou fazer algumas perguntas, mas antes, dois avisos. Um é que o link do livro já está aí através do QR Code aí na tela de vocês, e o link também já foi postado no próprio chat também. Então, quem quiser já ir atrás do livro, ele está disponibilizado na biblioteca da TDS Company gratuitamente, é só ir lá e baixar. E o outro aviso, que na verdade já é uma pergunta aqui que adiantou o usuário Luiz Gomes. Boa noite, Luiz. Que ele pergunta o seguinte: se teremos algum canal de discussão para tratar os temas do livro. Certamente depois da leitura surgirão outras questões. Então, nós temos lá na TDS essa plataforma de colaboração criativa chamada Estrategia.digital, onde lá a gente vai desenvolver uma jornada específica para as pessoas que estão aqui. Assim que vocês baixarem o livro, vocês na sequência receberão um link com essa jornada, então é só se inscrever na plataforma e vocês vão participar automaticamente dessa jornada, onde a gente vai discutir colaborativamente, construir junto esse conhecimento em torno dessa ideia aqui trazida pelo livro, que é as inteligências individuais, sociais e artificial articuladas no contexto digital. Tá bom? Então, pronto. Então, agora eu vou aqui fazer a pergunta aqui aos autores. A primeira aqui é de Richardson Tibúrcio. Ele fala o seguinte: alguns bairros periféricos são mais populosos que algumas cidades do interior. Como chegar nessa população que está tão próxima ao porto digital e ao mesmo tempo tão distante? Criar um ambiente mais igualitário para uma concorrência que algumas vezes é desleal. Tem um projeto de criatividade e tecnologia para a juventude empreendedora dentro do bairro de Santo Amaro. Quem quer responder essa? O Porto Digital, eu vou falar um minuto como presidente do Conselho do Porto Digital. O Porto Digital tem um número muito grande de programas
não só de atendimento e de acolhimento, mas de educação como embarque digital e de empoderamento de comunidades periféricas e não periféricas, de alguma forma desassistidas ou em risco, em algum tipo de risco, ou em algum tipo de exclusão. Isso já faz 23 anos que a gente faz isso. O Embarque Digital, em particular, é um programa do Porto Digital para mudar completamente a cara do próprio Porto Digital. Nos próximos anos, nós vamos fazer passar pela universidade alunos de escola pública, 2.000 alunos de escola pública, num projeto que deve crescer muito nos próximos muitos anos e certamente décadas. É um programa que está dando extremamente certo, é um programa que tem o papel direto de criar trabalho de tecnologia a partir de educação e oportunidades nas empresas do Porto Digital. O Porto Digital hoje já tem 17.200 pessoas trabalhando e o plano de médio prazo dos próximos 15 anos é chegar a mais de 50.000 pessoas, o que deve ter um impacto direto, indireto, de cerca de 250.000 postos de trabalho no Recife. Maravilha. Alguém mais quer complementar? Só para dizer que essa pergunta também é um excelente ambiente de discussão sobre quando a gente falou, né, de como desenvolver competências de maneira continuada e tal. Tudo isso que a gente está trazendo aqui nesse material, ele é um ponto de partida excelente para a gente exercitar essa integração das inteligências nesse diálogo com esses ambientes aí que estão sendo trazidos aqui pelo colega para nosso debate. Então, como é que a gente, a partir da IA, pode, de repente, iniciar debates, reflexões que iniciam, né, com o trabalho das inteligências individuais e que aprofundam no entendimento coletivo, até que, a partir de processos de divergência e convergência, a gente chegue em projetos que são colaborados em sua execução para melhoria das relações, da produtividade, de tudo que está nesses ambientes. Então, existe aqui uma oportunidade de um espaço, exatamente como eu disse, da gente trazer esse conhecimento que está sendo ofertado agora nesse momento para a prática a partir desse cenário, desse contexto que foi apresentado na pergunta. Beleza, Rui. Alex Carneiro, ele pergunta: existe a história da humanidade é uma inovação relevante barra disruptiva que só foi usada para o bem? Essa busca muito válida, by the way, dessa proposta do bem não seria utópica? Algumas vertentes da filosofia insistem que o caminho à frente já foi traçado, pois depende do passado. Vocês não acham que iremos conviver com Madres Teresas, Gandhis, etc., vilões que sempre existiram, se não conseguimos resolver verdades contra fake news numa ferramenta simples como o WhatsApp? Como vamos gerenciar ideias, pessoas, atitudes e ações em um mundo com inteligência artificial desenvolvida? Será isso possível? Eu acho que eu vou poder. Eles responderam assim, exatamente, não. Até porque você falou, a pergunta é muito boa. Quando você fala que ferramentas simples como o WhatsApp, você traz a responsabilidade para o bem, não para o WhatsApp, mas para as pessoas. Esse é o grande ponto. E tem uma coisa que, no fim, nenhuma ferramenta é simples o suficiente, não é? Ao mesmo tempo, quando eu digo isso, nenhuma ferramenta é simples o suficiente, a gente tem que entender que a história da tecnologia se confunde com a história da humanidade. É impossível separar as duas. Tecnologia e humanidade são exatamente a mesma história, desde o fogo, que é uma tecnologia, a fala, a escrita, as construções para nossa proteção e defesa, e absolutamente todo tipo de coisa que apareceu até agora. Então, não existe nem essa coisa de uma tecnologia neutra. As tecnologias, elas têm intenções, e essas intenções podem ser manipuladas. Tem uma pergunta sobre energia nuclear aqui no chat. Energia nuclear pode ser, para muitas coisas, a salvação da humanidade, mas para muitas outras pode ser a destruição da humanidade. Numa escala muito menor é o caso de uma faca, que salva gente quando usada como um bisturi e, infelizmente, destrói vidas como usada como uma arma. Beleza. Aldemir Teles, ele questiona aqui se não seria necessário considerar o conceito de inteligências múltiplas, segundo Howard Gardner,
para explorar as inteligências individual, social e artificial. André, contigo. Gardner é, por acaso, uma das referências que está no livro. Então, certamente que sim, você vai encontrar várias referências a Gardner no livro. A gente não poderia falar de inteligência sem falar de Howard Gardner. Está lá, faz parte da base que usamos para construir o livro. Pode ficar sossegado e foi boa a sua citação. É um dos links para clicar lá. O livro tem, se eu não me engano, 54 referências. Acho que vale complementar que Gardner falava muito das múltiplas competências no âmbito individual, né? Então, ele traz esse entendimento de que as pessoas elas podem ter múltiplas competências em suas existências individuais. E aí, ao longo dos anos, a gente incorpora essa ideia da inteligência coletiva, né? Na verdade, era uma ideia já antiga que foi tomando uma proporção maior quando a gente passou a viver em rede, né? As tecnologias permitiram a gente acessar uma conectividade global e colaborar num grau de produtividade altíssimo a partir do uso de tecnologias com pessoas que estão no mundo todo. E aí, nesse momento, a gente passa a entender que essas múltiplas inteligências elas vão para o coletivo numa dinâmica de troca muito mais potente, que tem um potencial de impacto muito maior do que tinha antes da gente ter acesso a essas redes, a esses ecossistemas globais de interação, de colaboração, de compartilhamento de responsabilidades e de entrega de valor, né? E agora, com essa nova ruptura, né, com essa volta aí da inteligência artificial, eu gosto dessa ideia que Silvio trouxe, que é um retorno triunfante. É como se ele tivesse passado um tempo ali se preparando para voltar para tomar a cena. Com esse retorno, a gente tem um elemento a mais para fechar, na minha opinião, um círculo, né, um círculo virtuoso, eu acho, de conexão de inteligências que acaba trazendo novas potencialidades e novas oportunidades para a gente explorar aqui de transformações muito grandes, mas sempre observadas no âmbito individual e coletivo, a partir desse vetor que é a inteligência artificial. Ok. Obrigado, Rui. Gente, a gente vai encerrar por aqui. Ainda tinham algumas perguntas para serem feitas, mas como já são 10 horas da noite de uma segunda-feira, a gente vai encerrar aqui e ainda deixar esse gostinho de quero mais, uma vez que iremos continuar o debate na plataforma Estratégia. Então, a gente convida as pessoas que não tiveram as questões respondidas agora, nesse momento, que façam lá nessa plataforma que a gente vai mandar o link logo mais. À medida que vocês forem baixando o livro, a gente vai mandar o link para vocês, para a gente fazer parte, né, dessa comunidade que está discutindo esse assunto. Queria agradecer aqui a presença de todos, dos autores, de vocês, e mandar um abraço a todos e que a gente continue essa discussão. Até a próxima. Grande Tchau, abraço, tchau. pessoal. Tamo Valeu, junto. pessoal. De Grande abraço. jornada. Começa Tchau, agora. tchau. Obrigadão. Valeu, valeu. Gente, Tchau, boa tchau. noite. Boa noite, minha gente. Muito bom. Valeu. Valeu. Rui, essa gravação vai ter acesso depois? Vou checar e te aviso, tá?